Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Hermano, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Vamos falar de Amazonas 0, Botafogo 0, empate lá em Manaus, no Carlos Zammit, né, naquele gramado assassino, machucou 3 jogadores do Botafogo, 2 jogadores do Amazonas. O gramado também me parecia muito duro também, a bola ficava viva em muitos momentos. Cara, foi um jogo que em termos de ambiente foi bem difícil, né? Gramado ruim, muito quente, né? O Botafogo até soltou ali um resumo do jogo, né? Onde a assessoria do Botafogo afirmou que eram 35 graus, né? A temperatura ali durante o jogo e uma umidade de 48%, né? Uma umidade abaixo de 50%, então calor abafado, um jogo que exigiria muito fisicamente. Eu acho que nessa parte física o Botafogo foi bem. O Botafogo realmente, se teve um teste físico para o Botafogo, foi esse jogo. E o Botafogo se saiu bem nessa parte física, mas é um jogo também que deixou o torcedor com um misto de sentimentos, né? É um primeiro tempo que o Botafogo poderia ter feito um gol, pelo menos, ou até mais, tá? 1 ou 2 gols ali tranquilamente. E um segundo tempo, onde as coisas se complicam, né? Jogadores se machucam, o Botafogo fica ali na parte final com um jogador a menos, o Amazonas tem bola na trave, o Marcelo Fernandes mexe mal no segundo tempo, né? Isso também prejudicou o Botafogo. E aí, se a gente for analisar o segundo tempo, o empate foi bom. Assim, foi um empate, foi um resultado para se comemorar, né? Porque ali naquela parte final, apesar do Amazonas ser um time bem limitado com a bola, poderia ter achado um gol, né? Quando o jogo ali ficou aberto, sobretudo na parte final, quando o Botafogo ficou ali com um jogador a menos, né? Porque já tinha feito todas as substituições, o Giovani sentiu. Ele até ficou no gramado, né? Mas mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, é, falando sobre o ponto de vista do segundo tempo, o empate foi um ótimo resultado, mas fica aquele gosto ali, pô, se tivesse aproveitado as chances do primeiro tempo, poderia ter trazido 3 pontos e basicamente selado a classificação. Bom, vamos falar do jogo, tá? Mas antes deixa o like aí, tá? Super importante. Deixa a curtida, não custa nada e se não é inscrito, se inscreve também. Uma escalação ali que é já tradicional do Botafogo, né? Teve 2 ausências forçadas, né? Na direita o Diogo Matheus não jogou porque teve um entorse e na zaga o Ian Souto não estava à disposição, né? Suspenso, e aí quem jogou foi o Simon, né? E na direita o Léo Pereira. Então foram as mudanças em relação ao jogo contra o Santa Cruz. De resto, aquele Botafogo que a gente já conhece, né? Igor Moraes, PK, Varela, Maduro, Nenê, Akamoto, Caion e Rodolfo. Eu acho que isso é o que tem de melhor mesmo. Não tem muito o que fazer. Muita gente fala, pô, o Rodolfo é melhor de ponta. Ok, mas vai colocar quem de centroavante? Não tem. Imagina o Dourado na situação de hoje, né? Aquele gramado pesado, calor infernal, ia ser basicamente jogador a menos. Então tinha que colocar o Rodolfo mesmo, porque ele consegue voltar, consegue ajudar sem a bola, consegue cair pelos lados também. Enfim, não tinha muito o que fazer. Bom, o primeiro tempo o Botafogo foi muito melhor, né? Parecia que o time da casa era o Botafogo. O Botafogo tomou as rédeas do jogo desde os primeiros minutos, né? Tem uma chance ali com o Nenê que ele acaba desistindo de chutar, né? Ele tá até bem posicionado ali dentro da área, aí ele carrega um pouco mais, fica sem ângulo, e aí perde a oportunidade, acaba jogando a bola na área, ninguém aproveita, mas o Botafogo já mostra ali que queria realmente ser o dono do jogo. E o Botafogo continuou, né? Tendo volume, ficando mais com a bola. O Amazonas, quando tinha a bola, não conseguia levar perigo. Inclusive, o Botafogo conseguiu aproveitar muitos contra-ataques, né? O Botafogo conseguia roubar a bola. O Botafogo ganhou o meio de campo ali no primeiro tempo. Conseguia roubar bolas e o Nenê já acionar ali os jogadores da frente que não aproveitaram, né? Teve 3 lances ali claros que o Botafogo poderia ter aproveitado. Pelo menos 2, né? Teve um do Atamoto, né? Que também é um passe do Nenê. Aí o Atamoto chuta, mas aí chuta para fora. Acho que ele também demorou a chutar, né? Foi ficando mais sem ângulo e a finalização foi ficando mais difícil. Aí teve um lançamento para o Rodolfo, que estava ali meio mano a mano, né? Com a defesa do Amazonas ali pelo lado direito, só que ele chuta para fora. E aí tem a chance que não se pode desperdiçar, né? Que foi a chance do Caion. O Caion cara a cara com o goleiro. E assim, ele não fez nada, né? Ele não chutou, ele não tentou driblar, ele deixou a bola correr até chegar no goleiro. Ele dá um toque a mais, né? Ele vai dar um toquinho ali e a bola corre
um pouco mais. Tem a questão do gramado também, tá? Mas assim, não justifica. O gramado deu uma atrapalhadinha, deu, né? Porque o toque que ele dá, a bola corre mais do que ele imaginava. E aí o goleiro chega e fica com ela. Mas não dá para perder sozinho, cara a cara com o goleiro. Tem que ter mais frieza ali. E a chance ali, o Botafogo desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Mas foi um primeiro tempo muito bom do Botafogo, né? Muito bom. Fora essas chances, o Botafogo rodeou muito a área, né? Ficou muito com a bola. Já o Amazonas não assustou muito ali a meta do Luiz Daniel. No segundo tempo, o Botafogo também, tá? O jogo fica um pouco mais equilibrado, mas o Botafogo ainda melhor, tá? O Botafogo ainda melhor do que o Amazonas, só que aí tem a lesão do Varela, né? Teve uma lesão já no primeiro tempo, né? Eu falei do gramado assassino do Carlos Amit, acabei passando batido, né? O Varela, né? O Varela sente ali nos primeiros minutos, entra o Lucas Cândido para a vaga, né, do Varela, e aí no segundo tempo o outro volante se machuca, o Igor Maduro, e aí eu acho que foi o erro, e aí é o momento que o Botafogo tem mais dificuldade no jogo. Eu acho que o Marcelo Fernandes mexeu muito mal, ele tira o Maduro para colocar o Giovani. Então, assim, eu achei muito ruim, assim, achei uma alteração muito ruim, porque você ficou com o Lucas Cândido, que é um jogador que até foi importante, né? Participou de gol contra o Caxias, fez um gol contra o Santa Cruz. Mas, cara, ele não dá segurança no meio de campo, tá? Eu acho que ele está sempre muito distante da bola, ele não consegue diminuir o espaço, ele não consegue roubar muita bola. Então, ele deixa o meio de campo mais desprotegido do que o Varela. Então, eu fiquei com essa sensação também no jogo contra o Santa Cruz, que quando o Lucas Cândido também entra, é um momento que a equipe do Santa ganha o meio de campo, e nesse jogo também, tá? Sobretudo no segundo tempo, quando sai o Maduro e entra o Giovani, pô, o Lucas Cândido, que não estava nem conseguindo cumprir o papel dele, ele meio que fica com o papel dobrado, né? Porque o Giovani não é um marcador. O Giovani, inclusive, é um jogador pesado, né? Um jogador mais ofensivo. Então você ficou com o Lucas Cândido, que não vem bem na marcação, né? Nesses seus primeiros jogos no Botafogo. O Giovani, que é um jogador pesado, e o Nenê desgastado, porque querendo ou não, como eu falei aqui, o Nenê é um jogador que se doou muito os 90 minutos, mas o cara sente, como qualquer jogador. Ele sente fisicamente, então ele vai ter menos pegada no meio de campo, e a partir desse momento, né, o Botafogo perde ali o domínio do jogo, né, o Botafogo não tem mais o controle da partida, e o Amazonas cresce, tá? Então acho que o Marcelo Fernandes foi muito mal nessa substituição. Cara, eu até achei que não tinha volante no banco, né? Eu falei, né? Ele colocou o Giovani porque não deve ter ninguém. Mas, pô, ele tinha como opção o Thalisson, né? Tanto que ele botou o Thalisson depois. E até o Gustavo ou o Otávio, né? O Gustavo Souza, né? Que às vezes jogou de ponta, jogou de lateral, ele é volante. E é um jogador mais jovem, mais físico. Poderia ser acionado o próprio Otávio, que é um zagueiro, mas que daria uma proteção maior, né? Até talvez colocasse o Lucas Cândido ali mais na frente, né? No lugar do Maduro, e o Otávio fazendo essa de primeiro volante. Assim, ele tinha opções. Então eu não entendi essa questão de ter colocado o Giovani, tá? Não vi a coletiva do Marcelo Fernandes, não sei se ninguém perguntou, não sei se alguém perguntou sobre isso. Não sei se ele não botou esses jogadores porque esses jogadores não estavam bem fisicamente, até estavam na delegação e, enfim, não podiam jogar ali muito tempo. Não sei se foi isso, né? A gente não tem muito mais informação, né, sobre essas questões mais detalhadas, né, do Botafogo, mas foi mal, tá? Sim, foi mal o Marcelo Fernandes. Repito, ele poderia ter colocado o Otávio, o Gustavo, ou até o próprio Thalisson, que entrou, né? Depois, pouco tempo depois, o Thalisson, na verdade, entrou. Seriam opções muito melhores do que o Giovani, né? Mesmo que algum desses jogadores estivesse ali meio no sacrifício, né? Que a gente nunca sabe, pô, pelo menos um desses três estavam aptos para jogar ali aqueles 30 minutos finais. Então, Marcelo Fernandes foi mal aí, um cara que tem muito crédito, obviamente. Se a gente está lutando pelo acesso, é graças a ele. Mas nessa ele vacilou, tá? E aí ele mata o time, Botafogo já não tem muito controle, até chega algumas vezes, mas com muita bola esticada, né, nas pontas. E aí o Toró também não entrou bem, né? O Toró que entrou no último jogo, entrou nesse, também ainda não conseguiu mostrar muita coisa. E aí o Amazonas cresce, tem chances, não muito claras também, porque o Amazonas é um time limitado tecnicamente, mas, enfim,
fica um pouco mais com a bola, levanta a bola na área, em algum momento podia ter um pênalti, podia ter uma falha, enfim, o jogador podia acertar um chute improvável. Então ficou um jogo muito perigoso ali no segundo tempo. Por isso que eu falei, cara, o empate ficou até no lucro, né? Pelo que ficou o segundo tempo. Né? Se o Amazonas fosse um time com mais refino com a bola, o Botafogo sofreria mais. Até o Botafogo nem sofreu muito, né? Teve ali a bola na trave, né? Um cruzamento, né, da direita, que o jogador cabeceia livre, acerta o travessão. Teve umas faltas ali, né? Mas também nada muito perigoso. O Luiz Daniel também não trabalhou muito, assim como o goleiro do Amazonas também não trabalhou muito, né? O Nenê até tentou um chute de fora da área no segundo tempo. Teve um lance do Nenê que ele cruza, né, pro Rodolfo, o Rodolfo passa da bola, a bola vai para fora. E aí tem o Giovani, né? O Giovani que não deveria nem ter entrado, ele se machuca, né? O gramado machuca mais um jogador. E aí ele sai e volta, né? Porque o Botafogo já tinha feito todas as alterações. E aí ele fica ali meio no sacrifício como último homem, mas também não ajuda muito. Eu até achei que era melhor ele estar fora, viu? Assim, porque acho que ele mais atrapalhou do que ajudou ali naquela parte final. Mas enfim, o Botafogo ficou com um a menos, na prática foi um a menos, realmente era só se sobrasse uma bola pro Giovani, ele conseguisse dar um chute ali na perna que não se machucou, e enfim, e aproveitar uma oportunidade ali numa bola que sobrasse. Fora isso, ele não ia conseguir ajudar mais em nada, só para fazer ali volume mesmo, né? Para até preocupar ali o jogador do Amazonas, tem um jogador do Botafogo ali, ficar um pouco mais de olho. Até, ok, até entendo a manutenção dele, mesmo no sacrifício. Mas naquela parte final, com um a menos, na prática, né? Ficou o risco aí do Botafogo tomar um gol. Não tomou muito porque o Amazonas não conseguiu criar chances, né? Não conseguiu assustar muito, mas ficou ali, torcedor certamente ficou ali um pouco receoso de tomar aquele gol na parte final, e seria um banho de água fria, né? Perder a invencibilidade, e aí não pontuaria na rodada, enfim, diminuiria a confiança, né? Com certeza, perder um jogo depois de fazer o primeiro tempo que fez, deixaria o time ali com a confiança um pouco abalada. Então, no final das contas, o empate valeu, tá? O empate foi um resultado bom. Poderia ter sido melhor se o time fosse efetivo no primeiro tempo, mas é um empate fora de casa contra um time que vinha de 2 vitórias seguidas. Venceu recentemente o Paysandu, jogando lá no Carlos Amit. Então é um time que pode atrapalhar os times. Na verdade, qualquer time pode atrapalhar qualquer time, né? Nessa Série C, porque é todo mundo muito igual. Mas o Botafogo foi melhor, tá? Foi melhor. Eu acho que o Botafogo se complicou no jogo com a alteração, né, do Giovani no lugar do Maduro, e aí o time ficou muito aberto no meio de campo, com o Lucas Cândido, que já não vinha bem na dele, sobrecarregado, e sem ninguém, né? Sem um meio de campo ali para roubar a bola, para, enfim, fechar espaço. Acho que o torcedor do Amazonas tem que se lamentar, tá? Porque essa alteração do Marcelo Fernandes deu uma chance incrível para o Amazonas vencer o jogo, só que o time, a onça, né, não aproveitou. E aí, por isso tudo, né, e depois de ter ficado com um a menos na parte final, o empate ficou de bom tamanho, o Botafogo pontua na rodada, a gente não tem como analisar, né, a classificação. Estou gravando aqui enquanto o Santa tá perdendo do Maranhão por 1-0. Enfim, até um bom resultado, né, esse empate. Na verdade, o bom é em todo mundo empatar essa rodada, né? Porque ficaria basicamente a mesma coisa da rodada passada. Então é torcer aí para os confrontos diretos serem empates e os times que estão ali no G8, se pegarem times muito atrás, perderem, né? É mais ou menos isso, como foi o Ituano, que perdeu do Volta Redonda. Foi até um bom resultado para o Botafogo. Mas também coloca mais times na briga, né? Também tem isso, né? Mas, enfim, é um ponto que vale. O Botafogo chega a 27 pontos, tá, nessa Série C. Então, uma vitória nesses 2 jogos contra Guarani ou contra Itabaiana na última rodada, Itabaiana fora, né? O Botafogo vai enfrentar. O Botafogo vai se classificar. Então, 3 pontos, até 2 pontos podem ser o suficientes, tá? Até 2 empates podem ser, mas não é muita garantia. Então, é bom fazer 3, porque tá muito embolado, né? E tem times aí que não estavam brigando por nada. Enfim, se o Maranhão confirmar a vitória, até o próprio Maranhão vai sonhar com classificação para a próxima fase. Então tá muito embolado e é vencer um desses 2 jogos. Tem um jogo contra o Guarani, que é um time que vai muito bem em casa, muito mal fora, é uma oportunidade para o Botafogo, né? E depois contra o Itabaiana, que pode estar até de férias, né? O Itabaiana também está meio longe. O Itabaiana é o 17º com 17.
Se ele vencer esse jogo, ele vai a 20. Né? Se ele vencer nessa rodada, ele mesmo assim ficaria pelo menos 4 pontos, né, do G8. Até acho que é um time que vai meio que desistir, né, em termos de classificação, porque não vai ter como alcançar. Então o Botafogo tem 2 bons confrontos. Um confronto direto em casa contra o Guarani e depois um jogo ali contra um time que até pode receber mala branca e tal, mas não vai ter uma disputa real no campeonato, né? Já que não deve chegar nessa última rodada sem risco de cair, mas também sem chances de classificação. Bom, o bom é que o Botafogo jogou bem mais uma vez, tá? O Botafogo jogou bem o primeiro tempo contra o Santa Cruz, piorou no segundo tempo. Esse jogo também, jogou bem o primeiro tempo e piorou no segundo. Eu acho que no segundo tempo piorou muito pela saída do Maduro e pela entrada do Giovani. Até acho que até essa lesão do Maduro, o Botafogo até estava com menos domínio do que o primeiro tempo, mas estava também bem no jogo e com um gol ali podendo amadurecer. Então acho que o time não caiu em termos de desempenho, algo muito relevante, tá? Acho que são jogos ali na média de Série C. O que faltou foi mais ser efetivo nesse jogo. Teve um primeiro tempo para matar, não matou, e aí sofreu ali no segundo tempo, mas acabou sendo um bom resultado, né? Como eu disse, gramado ruim, quente demais, abafado. O Botafogo é um time que tem alguns jogadores ali com idade mais avançada, então sentem um pouco mais. E o Botafogo conseguiu passar em relação a isso, né? Muito bem. Tá? Acho que se o Botafogo não ganhou, não foi pela questão física. Acho que foi muito pelo Maduro ter se machucado e essa entrada do Giovani deixando o meio de campo aberto. Complicou muito. Depois o Giovani se machucou, piorou tudo, né? O time ficou com um a menos. E aí quase que o Botafogo se complicava. Mas é um ponto importante. Invencibilidade segue e é vencer o Guarani para chegar na última rodada sem depender, tá? Apesar de ser um Itabaiana que pode chegar lá não disputando nada, é bom não depender desse jogo. É bom aproveitar o fator Almeidão, pegar um adversário que vai sair para o jogo, por exemplo, que é o Guarani, né? Que o Guarani também não pode deixar de pontuar, porque pode ser ultrapassado e até sair do G8. Enfim, só que a gente só vai ter uma noção melhor, né? Sobre essas últimas 2 rodadas quando acabar essa rodada, que só acaba na segunda-feira. Vou até tentar fazer um vídeo, tá? Durante a semana, projetando aí os cenários e o que o Botafogo precisa para essa classificação. Se 2 pontos podem ser suficientes, 3, se 4, enfim. Vou tentar fazer uma simulação dessas 2 últimas rodadas aí com vocês para a gente entender os cenários aí para essa reta final da primeira fase da Série C. É isso, tá? Enfim, destacar o Nenê, né? O Nenê muito bem, jogou muita bola no jogo. Ele podia ter dado ali pelo menos 2 assistências no mínimo se os jogadores aproveitassem. É um cara muito diferenciado, né? A boa notícia é que dos 3 jogadores que se machucaram, nenhum deles é o Nenê e nem o Rodolfo, né? Foi a melhor notícia. Assim, o Maduro eu acho que é o jogador que o Botafogo mais sente dos machucados. É um jogador que não sei a gravidade de nenhuma lesão, mas se for para escolher um para ser uma lesão leve, eu escolho o Maduro. O Varela enfim, apesar do Lucas Cândido não estar muito bem, o Thalisson também não agrada tanto assim, eu acho que você perde menos do que perder o Maduro, tá? O Maduro é um jogador ali que é mais difícil de substituir pelas opções que o Botafogo tem no elenco, e o Giovani é um reserva, né? Então, também acho que não impacta tanto se ele passar um tempo fora, não é um jogador que vai fazer o Botafogo ficar mais fraco, né? Acho que não é para tanto. Mas enfim, obviamente vamos torcer para todos se recuperarem rapidamente e estarem à disposição o mais rápido possível. É isso, galera. Vídeo feito, joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Tamo junto e até a próxima.